Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui mais uma vez. Esse é o canal Falando de Graça. Nós estamos no propósito de santificação, retorno à santidade. Hoje estamos no 39º dia, penúltimo dia da nossa jornada, do nosso propósito de 40 dias. Espero que, assim como eu, esse tempo tenha sido um tempo precioso. Para mim foi um tempo precioso. Espero que para vocês também. Espero que essas ministrações de Deus a nós nesses 40 dias ou nesses 39 dias que estamos ainda no 39º, elas tenham trazido uma reflexão a vocês e um desejo de experimentar mais de Deus, de viver o sobrenatural de Deus nessa terra. É importante lembrar e pensar que Deus, ele tem o maior interesse de que sejamos vasos de honra nas mãos dele. Ele quer nos usar e só tem uma maneira de ele nos usar, nos consagrando a ele, nos entregando a ele. Então nós passamos aqui nesses dias, porque fechamos ontem, concluímos as 7 categorias de pecado abordados nesse propósito, né? O primeiro foi pecado de pensamento, ou purificação dos nossos pensamentos. Segundo, pecados de atitude. Terceiro, pecados de palavra. Quarto, pecados de relacionamentos. Quinto, pecados de ação. Sexto, pecados de omissão. E sétimo, pecados de entrega. Então passamos por 7 categorias principais. Como disse no início, pode ser que hajam outras, mas essas são 7 categorias principais que vão formar todo o nosso ser. E se nos santificarmos nessas áreas da nossa vida, certamente nós seremos vaso de honra na mão do Senhor, prontos para ser usados por Ele para grandes coisas. Pensando não, ou refletindo aqui, né, sobre tudo que nós falamos, podemos pensar que Deus não quer apenas nos dar uma salvação no aspecto de nos absolver de uma condenação. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer transformar o nosso ser, nos tornar novas criaturas nele, e o único modelo aceitável é o dele. E nós fomos formatados ou deformados porque eu costumo pensar assim: Deus nos formou lá no princípio. Quando pecamos, o diabo nos deformou e agora o Senhor vem nos reformar, nos levar à origem, àquela imagem e semelhança dele. Então, se nós estivermos em plena comunhão com o Senhor, certamente viveremos tudo aquilo que está no propósito de Deus para as nossas vidas. E sempre pensando que o propósito de Deus para nós, ele sempre é bom, perfeito e agradável, tá? Então, se você fez essa jornada, chegou até aqui com o coração contrito, quebrantado, o processo de Deus não parou, ele está em continuidade. O que você viveu até agora, desde o tempo que você encontrou com o Senhor Jesus, agora passou por esse propósito que você não veio aqui por acaso. Esse propósito foi colocado por Deus no seu caminho para construir também, contribuir na reconstrução do seu ser à imagem de Cristo. E depois daqui, certamente você passará ainda por outros processos do Senhor, porque a obra do Senhor para nos aperfeiçoar, ela é contínua. Ela vai continuar acontecendo até o dia da volta de Cristo, tá? Então, passando por essas 7 categorias, o que você pode fazer? Você pode voltar nesse propósito de tempos em tempos. Você pode rever esse propósito, tipo assim, faz um planejamento. De 3 em 3 meses eu vou fazer isso. Ou de 6 em 6 meses eu vou fazer isso. Uma vez ao ano, 2 vezes ao ano. Não importa, mas
O processo de santificação é sempre um processo de revisão na nossa vida. Nós sempre vamos fazer revisões. Por quê? Porque a influência maligna ou a influência das trevas sempre é maior do que a influência da lua e da luz. E a gente precisa reverter esse quadro. A gente precisa tornar as influências dos céus maiores do que as influências da terra. Aquilo que vem do céu. Por isso a palavra de Deus nos diz: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, porque lá é a nossa pátria, lá é a nossa natureza, lá está a nossa fonte de vida, porque a nossa vida é Cristo Jesus, tá? O autor, ele coloca aqui, eu decidi compartilhar com vocês, 5 passos para uma vida de oração poderosa, tá? Hoje vamos fazer isso, amanhã vamos fazer uma outra atividade. E o primeiro passo, né, dessa vida de oração poderosa, ou dessa vida de oração com propósito, que eu diria assim, ela passa pelo primeiro ponto, que é: faça da oração um compromisso de gastar consistentemente um tempo significativo a sós com Deus em oração ininterrupta. Faça um compromisso de gastar consistentemente um tempo significativo a sós com Deus em oração ininterrupta. Lembra que a gente falou num vídeo que 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de oração por dia, elas não caracterizam uma vida de oração consistente? Nós precisamos muito mais do que isso, tá? É essencial que você comece a dar um tempo significativo a Deus diariamente. Talvez seja o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, do seu tempo, tá? Devocionais de 2 ou 3 minutos não são de modo nenhum padrão estabelecido por Jesus, pela igreja primitiva, nem por ninguém que tenha sido poderosamente usado por Deus. Você deve rejeitar a noção moderna de que se pode desenvolver uma vida de oração às pressas. 30 minutos a 1 hora é uma boa sugestão para uma vida de oração vibrante. Lembre-se de que a única maneira de aprender a orar é orando. Se você passa um tempo significativo a sós com Jesus, ele transformará a sua vida. É claro que também adotamos o estilo de vida de orar continuamente, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Em outras palavras, nós aprendemos a viver cada momento com a consciência da presença de Deus. Então, se você tem a consciência da presença constante de Deus na sua vida, você certamente vai ser uma pessoa que vai estar sempre em comunicação com o Senhor. A comunicação do Espírito talvez seja uma das formas de orar em Espírito, tá? E isso deve ser. Então, reveja a sua vida cotidiana, diária de oração. Qual é a sua prática? Se você não tem prática nenhuma, adote essa prática. Eu falei num outro vídeo, né? Você pode colocar uma música. A música, ela quebranta o espírito, a alma, conecta a Deus. Uma música boa, uma música de adoração ao Senhor. E ore. Em primeiro lugar, ore por você, por essa purificação, por essa santificação. Quanto mais puro você estiver diante de Deus, quanto mais o Senhor te purificar, mais habilidoso na oração você vai se tornar. Outra, 2, venha para o seu tempo de oração entendendo que é um tempo de relacionamento com Deus, não um ritual exigido. Então, entenda a oração, ou esse momento de oração, como um encontro com Deus. Creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. A oração verdadeira é um relacionamento. Então, da mesma forma que conversamos com os nossos amigos, com as pessoas que conhecemos, que interagimos, precisamos também fazer isso com o Senhor. Não é um ritual, não é um dogma religioso, é um relacionamento. Se você conhece o seu Deus, você conversa com Ele. E quanto mais conhecemos uma pessoa, mais queremos conversar com ela. Não há fórmulas ou programas, é um relacionamento de amor entre você e Deus, tá? Então, estabeleça isso.
venha para a oração entendendo que é um relacionamento com Deus. Vamos lá. De muitas maneiras, aprender a ouvir Deus é o maior segredo das orações respondidas. Ou seja, nós precisamos aprender a ouvir Deus, tá? Porque esse é o segredo das orações e esse é o segredo para nós desejarmos orar muito mais. 1 João 5, 14 e 15 diz assim: essa confiança que temos ao nos aproximar de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Então, esse relacionamento com Deus vai nos fazer descobrir qual é a vontade de Deus, o que Ele quer. Descobrindo e sabendo qual é a vontade de Deus, o que Ele quer para nós, de nós e através de nós, nós vamos orar conforme a sua vontade. E João diz aqui que se oramos segundo a sua vontade, podemos ter certeza que Ele nos ouve. E se temos a certeza que Ele nos ouve, também podemos confiar que Ele vai nos responder. 3. Comprometa-se a ter uma vida de oração equilibrada, praticando regularmente os 4 tipos diferentes de oração. Então, o autor aqui aborda 4 tipos de oração. Aquele modelo ensinado por Jesus em Mateus, a oração chamada do Pai Nosso, ela abrange vários tipos de orações numa só. É uma oração modelo, tá? E aqui o autor ele coloca 4 tipos de orações que devem estar nas nossas orações: louvor, ações de graças e adoração. Louvor é uma exaltação a quem Deus é, aos seus atributos, tá? Ações de graças é uma exaltação pelo que Ele faz por nós. São coisas diferentes, tá vendo? Você vai louvar, você vai estar atribuindo, exaltando os atributos de Deus. Então, você pode pensar em atributos de Deus: bondade, misericórdia, compaixão, graça, favor, e você exalta ao Senhor na sua oração assim. Ações de graças é quando você exalta os seus feitos, aquilo que Ele faz em favor de você, aquilo que Ele faz em favor do mundo, a sua criação. Então, colocamos tudo isso nas ações de graças. E a adoração é exatamente essa rendição, essa prostração, é reconhecer quem é Deus e quem você é diante dele, reconhecendo a sua identidade e a identidade de Deus. Então, são 3 coisas distintas que precisam estar na tua oração: louvor, ações de graças e adoração. 2, confissão e arrependimentos completos, tá? Então, não basta você chegar diante de Deus e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Tá? Você precisa fazer confissão e arrependimentos completos. Senhor, me perdoa, porque hoje eu falei mal de fulano de tal. Senhor, me perdoa porque hoje eu fiz um julgamento e eu não tinha todos os elementos para fazer esse julgamento. Talvez, Senhor, eu tenha feito um julgamento injusto. É assim, eu estou arrependido, Senhor. Eu reconheço o meu erro e eu peço perdão. Confissão e arrependimento. Precisamos fazer isso todo dia, porque todo dia nós pecamos, tá? E você sabe o que você fez de errado hoje. Não precisa ninguém dizer a você. 3, petições e súplicas bíblicas. Ou seja, você vai suplicar, pedir por coisas que são justas, honestas, corretas, que são de fato as suas necessidades. Ah, Senhor, eu quero uma Ferrari. Isso não é um pedido. Para que você quer uma Ferrari? Você pode pedir um carro. Deus vai te dar o melhor carro que você possa ter, tá? Então, petições e súplicas bíblicas. Tiago fala isso, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, a gente precisa, na oração, saber como pedir também. 4, intercessão. A intercessão é a oração em favor de outras pessoas ou de circunstâncias, situações. Por exemplo, essa tragédia no Rio Grande do Sul.
Certamente, muita gente está intercedendo pelo Rio Grande do Sul, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus envie socorro. E Deus está enviando socorro, porque Ele está tocando o coração de muita gente para doar dinheiro, roupas, alimentos, água, todo tipo de ajuda. Deus está também nesse negócio, tá? Então são esses 4 tipos de orações. Quarto, em suas petições diárias, enfoque mais as questões de caráter e santidade pessoal do que as necessidades temporais. Então, tem um texto bíblico que diz: se esperamos em Cristo somente nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Você não está pensando somente nisso. Você está olhando o mundo, vendo a maneira como o mundo está caminhando, e você vai clamar pela sua santificação pessoal, pela santificação da igreja, para que essa igreja, e você também que está nessa igreja, seja a resposta para esse mundo que está se perdendo, tá? 5. Nas suas intercessões diárias, concentre-se mais nas questões de evangelismo e missões do que em preocupações temporais. Outra coisa que devemos orar sempre, e eu já faço a pergunta: você costuma orar para que o evangelismo alcance as pessoas, para que missões alcancem pessoas, para que o evangelho alcance todas as pessoas do mundo? Geralmente a gente está tão preocupado conosco mesmo que a gente esquece de orar por essas coisas, de interceder por essas coisas. Mas devemos clamar para que o evangelho seja pregado a toda criatura, porque Jesus virá quando todos ouvirem do evangelho. Tá? Então precisamos clamar ao Senhor para que o evangelho alcance todas as pessoas. Então, hoje, né, nosso vídeo ele se baseia nisso, ele se resume nisso. Pense numa coisa: Jesus te chamou, te salvou e te transformou num representante da salvação aqui nessa terra. Você não é uma pessoa que foi salvo e agora senta no banco e descansa aguardando o cumprimento da tua salvação. Não. A tua salvação, tá? Posso acrescentar isso, ela passa pelo viés de que você já foi salvo, vamos falar aqui dos 3 tempos da salvação, já foi salvo da condenação do pecado. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está sendo salvo do poder do pecado. Então, o pecado não mais terá domínio ou poder sobre vós. É a promessa de Deus. Então, isso é um processo que vai acontecer todos os dias. Enquanto você estiver caminhando nessa terra aqui, que é suja, que é impura, que vai fazer com que você peque, você precisa viver essa santificação, esse processo todos os dias. Não é somente quando você recebeu Jesus no seu coração, é todos os dias. Então, essa santificação é uma ideia que precisa estar acontecendo diariamente em nós. E o terceiro ato da salvação é um futuro, né, quando nós receberemos um corpo que não terá não será mais contaminado pelo pecado. Então nós seremos salvos também do corpo do pecado. Gravou aí os 3 tempos da salvação? Você foi salvo, é um tempo eterno, da condenação do pecado. Você está sendo salvo do poder do pecado, é tempo presente, o tempo que você está vivendo. E tem um tempo futuro, que é o tempo onde você vai receber um corpo, aquele mesmo corpo que Jesus recebeu, glorificado, isento do pecado, onde nós seremos salvos do corpo do pecado. Amém? Você tem essa esperança viva? Você crê que você está vivendo esses 3 tempos da salvação? Glória a Deus. Então se santifique, porque não há outro meio de ver a Deus senão pela santificação. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças por chegarmos a esse 39º dia. O Senhor verdadeiramente é bom e o Senhor está cuidando dos seus. Nós te louvamos e te pedimos, Deus, para que essas mensagens, esses ensinos, eles possam gerar transformações em nós, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes das tuas verdades. Abençoa, Senhor, cada pessoa
que está caminhando até esse dia aqui. Cada pessoa que está fazendo esse propósito de coração. O que eu te peço, Senhor, que haja um derramar do Senhor sobre a vida deles. Espírito Santo, encha-os até transbordar. Dê a eles dons, dê a eles habilidades, dê a eles, Senhor, talentos para fazerem a tua vontade sobre essa terra. Que eles recebam dons espirituais para operar sinais, maravilhas e milagres, Senhor. Dê, Senhor, sobre a mão deles, sobre a voz deles, sobre os olhos deles, Senhor, uma graça especial para fazer, Senhor, aquilo que nenhum homem pode fazer. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você crê nessa palavra, se você crê nessa profecia, se você crê nessa oração, diga amém, glória a Deus. Escreva aí nos comentários. Deus quer te usar nessa terra, tá? Estamos no penúltimo dia, vamos para cima. Amanhã chegamos ao topo do monte. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seus negócios, que tudo te vá bem.